Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal LPP, Língua Portuguesa para Passar. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se já aqui no canal do YouTube, Língua Portuguesa para Passar. E recomendo também seguir lá no Instagram, Língua Portuguesa para Passar. Agora, de forma breve, clara e objetiva, vamos analisar sintaticamente em questões, em exercícios. Vamos observar alguns termos sendo observados sintaticamente. Vou dar as dicas fundamentais, determinantes para uma boa análise sintática. Então vamos às questões, para que analisemos sintaticamente. Eis a primeira questão. Temos aqui o texto, missão Eclipse, e já aqui o comando da questão. Na frase, a Lua devagarinho passou à frente do astro rei. O termo grifado, que é devagarinho, veja aqui, ó, exerce função sintática. A Lua devagarinho passou à frente do astro rei. Então aqui há uma indicação de modo. Indicação de modo. Como a Lua passou à frente do astro rei. O modo que a Lua passou à frente do astro rei. Indicação de modo diz respeito à função sintática de um adjunto adverbial. Então, opção D é a solução para o nosso problema. Temos aqui devagarinho neste texto como um adjunto adverbial de modo. Amém, povo meu? O adjunto adverbial é um termo circunstancial, indica circunstâncias diversas: modo, tempo, lugar, companhia, intensidade, entre outras mais. Aqui, repito, devagarinho da ideia de modo, adjunto adverbial de modo, opção D, delta, é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Adjunto adverbial, um dos termos sintáticos que mais sobressaem em nossas provas de concurso. Vamos à próxima questão. Vejamos aqui o texto Pronominais, conhecidíssimo texto de Oswald de Andrade. Então vamos lá. Nos trechos diz a gramática e deixa disso, camarada, os termos a gramática e camarada exercem função de... Então vejamos, qual a função sintática desses termos no texto. Então vamos observar o texto para que cheguemos à melhor conclusão. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Opa, deixa eu trocar até aqui a cor. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom mulato da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, vamos lá, já deu para perceber aqui as funções sintáticas exercidas. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Quem diz? A gramática. A gramática diz. Se ela diz, a gramática neste texto é o sujeito. A gramática que diz, então, sujeito da oração. Dizem todos os dias, deixa disso, camarada. Camarada é o nome pelo qual se chama. Nome pelo qual se chama, se invoca, é o vocativo. Então, nós temos a gramática como sujeito e camarada como vocativo. Logo, a solução para o nosso problema está aqui na opção D. Sujeito, a gramática, e camarada, vocativo. E temos aqui, ó, a vírgula, justificando mais ainda anunciar camarada como vocativo. O vocativo, ele é chamado termo isolado, é o nome pelo qual se chama. O vocativo indica chamamento. Arnaldo, não entendi.
Arnaldo, neste texto, é o nome pelo qual se chama, é o vocativo. E o vocativo, ele tem afinidade com a vírgula. Por exemplo, crianças, venham almoçar. Venham, crianças, almoçar. Venham almoçar, crianças. Crianças é o nome pelo qual se chama. É vocativo aqui e vocativo aqui. Percebam, então, que o vocativo pode estar no início, no meio ou no fim da oração. No início da oração, vírgula depois dele. No meio da oração, intercalado, fica entre vírgulas. No fim da oração, vem antecedido de vírgula. Vírgula e vocativo são afinados. Só que uma menção a mais no que diz respeito a vocativo. Então, eis aí a solução da questão número 2. A gramática diz sujeito e camarada. Deixa disso, camarada. O nome pelo qual se chama, se invoca, camarada é vocativo. Opção D é a solução da questão número 2. Amém, povo meu? Maravilha! Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta um aposto. O aposto, ele tem algumas atribuições, pode ser aposto explicativo, enumerativo, entre outros. Mas eu quero colocar aqui uma observação mais específica. Vejam só, dias antes, Tal se agradeceu pelas dicas que obteve no fórum Deep Web do Glanch. Do Golachan, perdão. É uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis Molotov e bombas falsas. O túmulo abriga Guilherme Talce Monteiro, idealizador do ataque, conforme revelaram as conversas. Foi o segundo maior ataque em escolas brasileiras. Por que eu li tudo antes? Porque eu quero fazer aqui o seguinte destaque. O aposto, da mesma forma que o vocativo que vimos na questão anterior, é um termo que é marcado pela presença da vírgula. Então, por isso que eu elimino a opção D. Vamos à opção A. Dias antes, vírgula. Dias antes, essa vírgula aqui está marcando um adjunto adverbial deslocado. Por isso que esta vírgula aqui não é o que queremos. Uma machadinha, uma besta com dardos, coquetéis Molotov. As vírgulas aqui separam termos enumerados, termos coordenados. Agora, o túmulo abriga Guilherme Talce Monteiro, idealizador do ataque. Idealizador do ataque é um termo explicativo e esclarecedor com relação ao antecedente Guilherme Talce Monteiro. Este termo aqui, ele é um aposto. Ele explica, ele esclarece algo com relação ao antecedente, está intercalado na oração entre vírgulas. Então, aqui na opção C, nós temos um aposto. Aposto, neste caso aqui, mais especificamente, um termo explicativo. Ele explica, idealizador do ataque, esclarece algo com relação ao termo antecedente, Guilherme Talce Monteiro. Aposto explicativo, eis aí. Opção C como solução para o nosso problema. Aposto, vocativo, são termos também muito frequentes em nossas provas de concurso, principalmente no que diz respeito pelo fato de serem termos ligados à
vírgula. Então, muita atenção a aposto, vocativo e adjunto adverbial. O adjunto adverbial deslocado também é marcado pela presença de vírgula. Então, esses termos estão muito presentes por conta também da questão da pontuação. Amém, povo meu? Maravilha, resolvida mais uma questão. Vamos à próxima. Vejam só. A invisibilidade consta como elemento de desejo na lista de superpoderes. O elemento sublinhado, que é este A aqui, do ponto de vista sintático, constitui este A aqui, morfologicamente falando, ou seja, indicando classe gramatical, é um artigo. Artigo definido. O artigo, definido ou indefinido, exercerá apenas uma função sintática. O artigo, definido ou indefinido, só poderá exercer a função sintática de adjunto adnominal. Então, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Artigo, definido ou indefinido, só exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Artigo, definido ou indefinido, só exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Então, a opção D é a solução para o nosso problema. Fica mais essa dica aí para vocês. Amém? Maravilha! Vamos à próxima questão. Vejam só. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática exercida pelos termos em destaque no período. De acordo com a comerciante Maria de Lourdes Pereira, que vende frutas e hortaliças, então Maria de Lourdes Pereira, ela vende. Quem vende, vende algo. Vende o quê? Frutas e hortaliças. Aquele que vende, vende algo. O verbo vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Ela, Maria de Lourdes Pereira, vende o quê? Vende frutas e hortaliças. O termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ele é um objeto direto. Então, o termo frutas e hortaliças exerce a função sintática de objeto direto, opção D, delta. Então, é muito importante para uma boa análise sintática ter em mente, ter domínio também com relação à transitividade verbal. Saber quando um verbo é transitivo, quando um verbo é intransitivo, quando é um verbo de ligação. Se transitivo, nós temos 3 possibilidades. Ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E até acrescento que estas dicas sobre transitividade verbal de uma forma mais precisa, mais cadenciada, tudo isso eu ministro no meu curso do zero ao avançado com o método LPP. Curso de língua portuguesa do zero ao avançado com o método LPP. O método LPP é esse método aqui, ó, em que eu, no comando da questão, faço as análises, sublinhando, decodificando e coloco em evidência os termos fundamentais, a ligação entre os termos, classifico os termos morfologicamente, sintaticamente. Então, todos esses artifícios aqui são artifícios do método LPP, língua portuguesa para passar. Amém, povo meu? Maravilha! Resolvida a 5ª questão. Vamos à próxima. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, como Facebook, Twitter e textos em celulares. O termo sublinhado, que é aos mais velhos, completa uma ideia presente em qual palavra da frase? Vamos lá, novamente? Para confirmarmos, os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível aos mais velhos. Aos mais velhos. Esse termo aos mais velhos
completa o sentido de incompreensível. Completa o sentido, completa a ideia de incompreensível. Então, aqui, a solução para o nosso problema está na opção incompreensível a quem? Incompreensível aos mais velhos. Aos mais velhos, repito, reitero, completo sentido do vocábulo incompreensível. Agora, deixa eu ir além aqui. Incompreensível é um adjetivo. O termo que completa o sentido de um adjetivo, povo meu, é um complemento nominal. Então, se fosse colocado aqui para que disséssemos a função sintática deste termo aos mais velhos, por completar o sentido de um adjetivo, exerce a função sintática de complemento nominal. Fica essa dica aí, hein? O termo que completa o sentido de um adjetivo exerce a função sintática de complemento nominal. Amém, povo meu? Maravilha! Resolvida mais uma questão. Antes de ir à próxima questão, eu quero chamar a sua atenção para o que eu disse durante a resolução de uma das questões sobre o meu curso. Curso Português do Zero ao Avançado para concursos com método LPP, Língua Portuguesa para Passar, povo meu. Então, esse curso vai do zero, do básico ao avançado, povo meu. E neste curso temos ainda esses incrementos aqui, ó, material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo. Então, você fez o módulo de sintaxe. Logo após estudar a teoria, você tem o simulado para exercitar o que você estudou na teoria. Outro incremento, rota de estudos personalizada. Montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Então, nós vamos nos preocupar individualmente com você. Se você vai fazer uma prova em que a banca organizadora seja SESGRAN Rio, nós vamos direcionar o edital para essa banca. Se você for fazer 3 provas de concursos diferentes, uma de cada banca, nós montaremos 3 rotas de estudos diferentes para você. Então, nós temos aqui um zelo, um cuidado. Você, ao investir neste curso de português do zero ao avançado, terá todo o acompanhamento, terá todo o cuidado aqui com relação à nossa equipe. E suporte tira dúvidas do aluno, um outro incremento. Você estudando lá crase, estudando sintaxe, estudando concordância, havendo dúvida, você passará essa dúvida para a nossa equipe. De pronto, a equipe passará para mim e eu tirarei a sua dúvida. Então, há um curso de português em que você tem toda essa assistência, além do curso ser muito bom. E mais 2 incrementos aqui, bônus 1 e bônus 2. Bônus 1, curso de redação oficial. Redação oficial é o estudo do manual da Presidência da República. Em alguns concursos, em alguns editais, nós temos constando redação oficial. Então, você ganha um curso de redação oficial como bônus 1. E o bônus 2, um curso de literatura. Em alguns concursos, é exigido esse conteúdo de literatura. Nesse bônus 2, nesse curso de literatura, eu falo do quinhentismo ao pós-modernismo. Falo sobre todas as escolas literárias aqui no Brasil. Então, você tem esse curso de primeira, esse curso de ponta, curso português do zero, do básico ao avançado com o método LPP. Esse curso, inicialmente, a R$ 597. Por que eu digo inicialmente? Porque você vai descartar os R$ 597 e no cartão de crédito vai investir, porque é um investimento, um baita investimento, em 12 vezes de R$ 30,66. Esse valor, povo meu, façam aí as contas, vejam como é um baita investimento, um curso
do zero ao avançado com todos esses incrementos aqui e um curso, repito, muito bom, que você vai do básico ao avançado, você vai do zero ao avançado em língua portuguesa com o método LPP Língua Portuguesa para passar. Então, faça o seguinte, entre em contato com a nossa equipe aí pelo link que a equipe já está colocando, pelo número do WhatsApp que a equipe está colocando no cartão de crédito, 12 vezes de R$ 30,66. Arnaldo, eu não quero investir em 12 vezes não, eu quero investir em 6 vezes no cartão de crédito. Quanto é que fica? Entre em contato com a nossa equipe e será passada a informação a você. Será passada a informação. Em 6 vezes no cartão de crédito fica o valor X. Em 3 vezes fica o valor Y. E você terá as informações que quiser quanto à forma de pagamento e sobre o conteúdo do curso. Pode pagar em Pix? Pode sim. Entre em contato com a nossa equipe aí pelo link, pelo número do WhatsApp para que você saiba o valor em Pix, à vista em Pix. Pode ser à vista no boleto? Pode ser à vista no boleto. Entre em contato com a nossa equipe que você terá todas as informações com relação a valores e, repito, ao conteúdo do curso do zero ao avançado com o método LPP. Repito, um baita curso muito bom e será um curso que ajudará na realização do seu sonho, aprovação em um concurso público e aquela tranquilidade, né? Aquela estabilidade no que diz respeito às finanças. Amém, povo meu? Maravilha! Faltou uma questão e vamos a ela. O termo destacado em a areia que sujamos hoje, olha aqui, ó, será ocupada amanhã por nós mesmos. Ou seja, nós mesmos ocuparemos Percebam aqui que esse termo é firmado, é estabelecido no contexto da voz passiva. Será ocupada é uma estrutura verbal em voz passiva. E quem, na verdade, executa algo nessa voz passiva é esse termo aqui. Nós mesmos ocuparemos. Nós mesmos ocuparemos. Transpus aqui para a voz ativa. Então, o termo que pratica a ação verbal só que na voz passiva, ele exerce a função sintática de agente da passiva. Olha aqui. Deixa eu colocar um exemplo. Maria fez o bolo. Voz ativa. Quem fez o bolo? Maria. Sujeito, agente. Agora, o bolo foi feito por Maria. Viram só? Foi feito estrutura em voz passiva. Na verdade, Maria é o elemento que atua, que pratica a ação na voz passiva. Agente da passiva. Percebeu? É o mesmo que acontece por nós mesmos nesta construção. Logo, a opção A é a solução para o nosso problema. Viram aí? Questões sobre o tema sintaxe. A análise sintática requer esse cuidado, a organização dos termos, a ligação dos termos um com o outro. Então, no meu curso, eu faço de forma semelhante ao que fiz aqui, faço essas ligações para que você entenda a função de cada termo, entenda o conteúdo de forma plena. Amém, povo meu? Maravilha! Gratidão por sua presença, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.